mensageiros, que Deus os abençoe até o dia do juízo final, se Deus quiser. Deus Altíssimo seja, Ele criou dois extremos para todos, sem exceção. Criou a verdade e a falsidade, criou o lícito e o ilícito, o mal e o bem, e isso desde o paraíso, quando lá habitavam apenas Deus Altíssimo seja e os seus anjos, e juntamente Lúcifer, o demônio. A primeira rebeldia a luta entre o certo e o errado ocorreu com o nosso maior inimigo declarado, que era o Shaitã, o demônio. Deus Altíssimo seja, criou o pai da humanidade, Adam, alaihi salam, e solicitou que todos os anjos prostrassem em sinal de saudação daquilo que Deus havia feito com as suas próprias mãos, o ser humano. Todos os anjos se prostraram. Os anjos são criaturas de luz, não têm livre-arbítrio, obedecem a Deus. Porém, o Shaitã, o demônio, se recusou, disse: eu não vou me prostrar, eu sou o criado do fogo, ele é do barro, eu sou melhor do que ele. Então aqui, a prepotência, a arrogância, o egoísmo, você achar que é superior ao outro, e a luta entre o certo e o errado começa então nessa situação. E por conta disso ele foi amaldiçoado. Por conta de um pecado, ele foi considerado inimigo declarado. Deus Altíssimo seja disse: coloque ele como vosso inimigo declarado. E ainda no paraíso, depois da criação de Adão e Eva, que a paz de Deus esteja com eles, Deus Altíssimo seja colocou o que era o correto, o que era o errado. Não se aproximem dessa árvore. E ambos, sussurrados pelo demônio, que fizeram com que eles infringissem a regra e desobedecessem a Deus Altíssimo seja. Ambos pediram perdão a Deus, é claro. Ambos foram perdoados por Deus. Ambos erraram na visão islâmica. Porém, Deus Altíssimo seja os colocou aqui na terra para um gozo transitório. Vão viver agora e vão morrer. Então nós vemos que desde o paraíso havia o certo e o errado. Deus criou ambos os extremos. E o primeiro que infringiu foi o Shaitã, depois o próprio ser humano, e aí o ser humano é colocado aqui na terra, e continua também valendo esses dois extremos. Deus Altíssimo seja colocou ambos, e Deus diz no Alcorão: e fizemos para você dois caminhos, você escolhe qual caminho você quer seguir, o da falsidade ou da verdade. Deus te destinou dois caminhos, e aqui na terra também continuou essa luta entre você estar entre o lado certo e o lado errado. Quando os filhos de Adão, quando Caim matou Abel, o primeiro assassinato que ocorreu aqui na terra, o primeiro derramamento de sangue, ele escolheu o errado, Caim, quando matou o seu irmão Abel, por inveja, que nós vemos também outros atributos que levaram ele a cometer esse grande pecado. E essa luta então continuou depois disso, uma luta que está dentro do nosso íntimo. O certo e o errado está em nossos corações, nas nossas almas. Você luta diariamente entre o certo, que é cristalino. Deus Altíssimo seja colocou o certo, a verdade transparente,
sem qualquer contradição, sem qualquer erro. E o errado, a mesma coisa. Então você, eu e todos os seres humanos lutamos diariamente contra praticar o certo ou infringir as ordens de Deus. Por quê? Porque aqueles que não estão na fé, esses estão na falsidade. Quem está longe da fé, quem está longe da temência a um Deus único, está na falsidade, está no erro, está na perdição, porque a falsidade, ela é perecível, a falsidade vai aparecer sempre. Por mais que você tampe ela, a falsidade vai aparecer na sua vida se você praticá-la. Deus cita em parábolas no Alcorão como a espuma que encobre e depois que ela se vai aparece o que é a verdade. Deus nos mostra em inúmeros versículos isso. Porém, a luta entre o certo e o errado, depois de um dos filhos de Adão matar o seu irmão, e há um relato, para quem não sabe, que toda pessoa que comete um assassinato depois dele, ele é o primeiro a pagar pelo pecado, porque ele foi o pioneiro nessa prática. Até nisso ele vai ser castigado. Cada um que mata o outro depois, volta os pecados para aquele que matou, é claro, mas para o pioneiro Caim. Deus Altíssimo seja, ele manda então depois disso inúmeros, milhares de profetas, e todos esses profetas, sem exceção, estavam numa luta entre o certo e o errado. Nenhum desses foi amenizada a situação. Todos os profetas, sem exceção, foram perseguidos, foram humilhados, foram desmentidos, e eles tiveram que escolher entre ficar do lado correto ou o lado da falsidade, o lado que é peremptório, o lado que é passageiro, o lado que não te leva a nada. E aí não faltam exemplos. Se nós olharmos o exemplo, por exemplo, do profeta Abraão, alaihi salam, ele teve a luta entre o certo e o errado com seu pai, fabricante de ídolos, de estátuas, e não obedeceu ao seu pai, sabia que havia um Deus único. E quando ele colocou isso em prática, o rei Nimrud perseguiu ele, e ele não deixou de lado essa crença, não fraquejou, e ele persistiu na verdade e foi dos vitoriosos. Se nós olharmos a história do profeta Moisés, Musa, alaihi salam, a mesma coisa, a luta dele contra o faraó, que se intitulava Deus, e tudo que ele passou, ele foi dos vitoriosos, porque ele permaneceu do lado correto. É uma luta aqui entre o certo e o errado, isso desde quando ele era bebê. Se nós víssemos as passagens desde o início, os milagres que Deus fez na vida dele, ele estava do lado correto. A mulher do faraó ficou do lado correto, não seguiu o que o seu marido divulgava, entre outras mulheres. O profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele, quando escarneciam dele, construindo uma arca no meio do deserto, e foram dos humilhados, dos afogados, esses que assim fizeram. O profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, na sua luta contra Herodes, a mesma coisa, ele permaneceu do lado correto. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, também, o que mais ele teve foi perseguição do seu próprio povo, que enquanto ele não era profeta, ele era respeitado, porque eles sabiam das qualidades dele. Depois que veio a profecia, e só os pobres e os mais fracos seguiram ele, os líderes que tinham posição começaram a perseguir ele, e muita perseguição física, psicológica, tudo que nenhum ser humano suportaria. E o profeta sallallahu alaihi wasallam persistiu. Chegaram ao ponto, os coraixitas, de dizerem:
não tem mais o que fazer. Não há, tentamos fisicamente, psicologicamente, fizemos boicote para eles não terem o que comercializar, o que comer, e ele permanece adorando o único Deus. Mandaram um dos coraxitas para o profeta sallallahu alaihi wasallam: ó Muhammad, você quer dinheiro? Nós vamos te dar dinheiro. Você quer mulher? Você casa com as melhores mulheres nossas. Você quer posição social? Nós vamos te fazer o melhor, o rei de nós todos. Mas deixe esse Deus único. O profeta foi escutando. Aqui é uma lição para nós, escutando. Não cortou ele em nenhum momento. Depois que ele terminou, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: você acabou? Ele disse sim. Ele recitou alguns versículos do Alcorão, e aquele incrédulo pediu: pare, que começou a atormentar o coração dele a recitação do Alcorão. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, calmo, sereno, respondeu a ele: se você colocar o sol na minha mão direita e colocar a lua na minha mão esquerda, eu não vou renunciar a um Deus único até que ele traga a verdade, ou até que eu morra pela causa dele. É uma luta entre o certo e o errado, e essa luta está no nosso interior, no nosso íntimo. Cada um de nós, no nosso trabalho, nas nossas casas, no nosso comportamento, na nossa conduta, nós temos esses dois extremos: ou você pratica ou não, ou você aceita o errado, que vai te camuflar por algum tempo, mas depois vai mostrar a tua cara e vai te escandalizar, ou você está no correto, na temência a Deus Altíssimo seja. Porque esse que é o sucesso, como nós vimos, de todos os profetas e mensageiros, sem exceção. Cabe a nós então sempre lutar contra o nosso inimigo declarado, porque ele sussurra em nossos ouvidos para que nós entremos no errado, para que o ilícito forme nas nossas visões coisas bonitas, coisas agradáveis, dinheiro fácil, corrupção, roubo, assassinatos, trapacear, não cumprir, preguiça, desobediência. E aí ele vai sussurrando, tornando o seu coração escuro, para a luz não entrar de Deus Altíssimo seja, você ficar cego e entrar no errado, no que é falso. É uma luta diária. Cada um deve tentar lutar contra o seu inimigo, e só tem uma saída, um caminho apenas: o caminho da verdade, que é o caminho da fé em Deus único. Quando nós queremos chegar até um local, você quer chegar até uma cidade, você quer chegar até um bairro, você tem que pegar o caminho correto para chegar até aquele local. Se você pegar o caminho inverso, você não chega no seu destino. E o caminho correto para você chegar à verdade e afastar a falsidade é o caminho da unicidade ao único Deus, é o caminho do Alcorão, o caminho da Sunna, das tradições que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deixou, sem qualquer adulteração, sem qualquer falha, para nosso próprio benefício, para o nosso próprio sucesso. Que nós tenhamos sempre o lado certo, o lado da verdade, o lado dos verazes, dos profetas e daqueles que Deus Altíssimo seja irá colocar no mais alto grau do paraíso, se Deus quiser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.